Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão cumprindo as ordens da Secretaria de Saúde, ficando em casa, aproveitando para estudar, resolver as atividades. Bem, gente, essa revisão de conteúdo, capítulo 3, eu vou começar respondendo um TD que eu passei para vocês, o TD de revisão do capítulo 3. E aí em seguida eu vou fazer alguns comentários, à medida que eu for lendo, eu vou fazer alguns comentários, certo? Com relação às atividades. Vamos começar resolvendo esse TD. Sim, vamos lá para a primeira questão. O Brasil é um país muito populoso. Observe o mapa que mostra a densidade demográfica do país. Com base no mapa, é incorreto afirmar que, veja bem aí que ele fala da densidade demográfica. Esse mapa, o mapa de 2010, né, confeccionado pelo IBGE. E aí, quando se fala em densidade demográfica, está se referindo a quê? A população relativa, a população por quilômetro quadrado. Então, essa questão aí é uma questão muito fácil, só visualizando você já responde. Então, ele quer saber a incorreta. Cuidado com essas questões, gente, nas provas. Porque muitas vezes você lê logo o primeiro item e aí diz, essa aqui tá certa, é essa, não vou ler mais nem o resto. Mas não prestou atenção no enunciado. E o enunciado, ele pede o quê? Pede a incorreta. Então, se você observar aí o seguinte, o item A, as maiores concentrações populacionais estão próximas ao litoral brasileiro. Está correto. Vocês estão vendo que a parte mais escura é onde tem maior concentração de pessoas. B, as baixas densidades populacionais estão principalmente nos estados do norte. Também está certo. Você está vendo aí? Está claro, né? Quando o mapa mostra esse claro, né? Tá mostrando o quê? Que tem pouco habitante, né? No item C, os estados da região sul e sudeste são bem populosos. Exatamente. Vocês estão vendo que é uma parte mais escura, né? E algumas regiões completamente populosas. E aí o nosso item D, que eu sei que vocês marcaram e acertaram, né? Palmas para vocês que vocês acertaram. O estado do Rio Grande do Sul é o menos povoado que o Amazonas. Quer dizer, povoado aí está relacionado em quê? Com a densidade demográfica, né? Ele aí, a população, né? Rio Grande do Sul, né? Realmente é menos povoado que o estado do Amazonas, se tratando de densidade demográfica. Veja bem, eu vou mostrar a vocês lá no final as diferenças entre povoado e populoso, para vocês tirarem bem o foco na hora da prova, vocês fazerem a prova com clareza. Vamos prosseguir. A segunda questão, associe corretamente as colunas, e aí nós temos densidade demográfica, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, população absoluta, expectativa de vida. Gente, esses assuntos aqui foram trabalhados no início, nas primeiras aulas, né, virtuais que a gente elaborou. Então vamos ver quais são a sequência correta. A primeira, ele diz o seguinte: número total da população de um país. Quando se fala em número total da população de um país, quer dizer o quê? População absoluta, quantidade total de habitantes. Então aí seria o D. Segundo item, resultado da divisão do número total de pessoas pelo número de quilômetros quadrados de um determinado lugar. Isso quer dizer população relativa, mas não tem população relativa aí, que é a mesma coisa de densidade demográfica, que é o item A. Então vamos prosseguindo.
média de ano que a população de um país vive, expectativa de vida, né? A expectativa de vida é uma média de como as pessoas vão viver. Não é obrigado a pessoa, se num país a média de vida, a expectativa de vida é de 70 anos, não é obrigado as pessoas, quando completar 70 anos, morrerem. É claro que não. Essa é a média. A média quer dizer que a maioria morre com essa idade. Mas não é obrigado, não. Pelo amor de Deus. No próximo, indica o número de nascimento para cada 1.000 habitantes. E aí nós vamos colocar a letra B, taxa de natalidade. E a última, indica o número de óbitos para cada 1.000 habitantes. Então aí é taxa de mortalidade, que é o item C. Na verdade, eu sei que vocês acertaram, né? Parabéns. O item A é o item correto da segunda questão. Vamos ver a terceira questão. Em relação à formação da população brasileira, qual das alternativas abaixo está incorreta? Gente, veja bem aí. Mais uma vez, uma questão que está pedindo o que é incorreto. Então veja bem. Os imigrantes japoneses deram grande contribuição às atividades agropecuárias do Brasil, desenvolvendo, por exemplo, novas técnicas de plantio e produção. Está certo? Sim. Os japoneses, quando chegaram aqui, eles procuraram terras íngremes. Por quê? Porque eles sabiam plantar, a questão do terraceamento, né? Plantação em altas altitudes, né? Até determinados andares de uma serra, por exemplo, né? Os africanos contribuíram muito com a cultura brasileira, mas diferente das outras etnias. Estes vieram para o Brasil de maneira forçada, claro. Os negros vieram para o Brasil trazidos, né, para trabalhar como escravos, né, trabalhar no cativo, né, trabalhar para as metrópoles, né, com uma colônia de exploração, né. Tá mais do que certo o item B. O item C, ele diz o seguinte: ao longo do século XIX, os alemães participaram ativamente com outros imigrantes europeus da colonização do sul do Brasil, certamente. Não só eles, mas outros também, os eslavos, vieram para cá, os espanhóis, né? E colocaram aí algumas indústrias, né? São de alemães, de espanhóis e etc. Contribuíram muito para o desenvolvimento do sul do Brasil. O item D, ele traz o seguinte: a influência portuguesa é marcante na vida brasileira, principalmente na culinária e no próprio idioma. Claro, o idioma nosso, né, tem uma tendência, né, da língua portuguesa, não o português lá de Portugal. Vamos para frente. E o item E, foi o que sobrou. A população brasileira é formada predominantemente de imigrantes espanhóis. Tem nada a ver. São os portugueses. Os espanhóis, eles colonizaram lá para o sul do Brasil, depois do sul do Brasil, como Argentina, Paraguai, Bolívia, etc. Vamos para frente. Quarta questão. Este índice expressa a quantidade de indivíduos de uma população por quilômetro ou por unidade de área, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. A gente já viu aí na primeira questão. É a densidade demográfica, ou costumamos também dizer população relativa. Beleza? Gente, essa quinta questão é uma questão bem sábia. Veja bem o que ele diz. É um período que costuma ocorrer primeiro uma queda na mortalidade e somente após uma ou duas décadas é que se verifica uma queda semelhante na natalidade. A esse período damos o nome de, claro, olha, veja bem, transição demográfica. Gente, a gente
isso aí a gente viu lá no comecinho do capítulo, né? Quando ele faz essa transição demográfica, né? Há uma queda na mortalidade por conta de que, né, todo aquele processo, né, higiene sanitária, das vacinas e etc. Aí depois de uma década, a população, né, começa a cair a natalidade. Então, essa natalidade também é provocada por processos, né, por processos de médico sanitário, né? O médico acompanhando a gestante, né? Aquele pré-natal que é feito com as mães gestantes, né? E etc. Então, na nossa quinta, a opção é a D. A sexta questão, ele diz o seguinte: este índice mede a quantidade média de filhos por mulher no final de sua idade reprodutiva. A taxa de fecundidade é exatamente essa, que é o item A. Vamos prosseguir. Costuma-se representar a estrutura etária e também a divisão por sexo de uma população por meio de um gráfico chamado de pirâmide etária. Gente, essa pirâmide etária, ela, de um lado ela traz a quantidade de homens e de outras de mulheres. E aí ela tem uma estrutura o seguinte, essa faixa etária entre jovens, adultos e idosos, que nós vamos ver lá na frente. Seguindo. Pronto. Na oitava questão está aí a pirâmide, né? Do lado direito, do lado direito, as mulheres, do lado esquerdo, os homens, né? Então, as pirâmides etárias brasileiras, mostrada acima ou ao lado, né? Se refere aos anos de 1960 e 2000. Elas mostram uma mudança na composição etária, ou seja, na idade da população brasileira. Que mudanças podemos apontar pela mudança nas pirâmides etárias brasileiras? Então veja bem, ele quer saber qual foi a mudança mais óbvia nessas duas pirâmides, uma de 1960 e a outra de 2000. Veja bem que em 1960 a gente tinha aí uma base bem larga da pirâmide, não é isso? E um topo estreito. Certamente a gente ia dizer o seguinte, que a população aí era numericamente jovem, certo? E aí a gente passa para analisar a pirâmide de 2000. E aí a gente vê que essa base ela está estreitando, né? E lá no topo está aumentando, né? Quer dizer, a população começa a parecer idosa. Então veja bem o que ele diz. O item A. A taxa de natalidade aumentou e a expectativa de vida diminuiu? Não. A taxa de natalidade diminuiu, né? Porque ela estreitou a base. A B. A taxa de fecundidade diminuiu e a expectativa de vida diminuiu? Não, fez foi aumentar. Porque houve o quê? Houve uma taxa de natalidade menor, né? Certo? Mas a expectativa de vida não diminuiu, ela fez aumentar. Observe aí na pirâmide de 2000, que lá o topo está aumentando. E aí a C, a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade aumentaram? De jeito nenhum, né? A taxa de mortalidade, né, não aumentou. A taxa de mortalidade não aumentou. A taxa de natalidade aumentou? Também não. Ela foi diminuir, né? E a mortalidade do mesmo jeito, porque as pessoas estão ficando mais velhas, né? Veja bem aí, lá no topo. Eu estou me referindo ao topo e à base, né? Então vamos para o item D. A taxa de natalidade diminuiu, certamente, e a expectativa de vida aumentou. Pronto. Você vê aí que a comparação entre as duas está muito clara, ok? Parabéns, gente, aí pelo acerto. Gostei de ver. Vamos para a nona questão.
A nona questão ela traz o seguinte: a população brasileira atingiu 202,7 milhões de pessoas em 1º de julho deste ano, segundo a estimativa do IBGE divulgada na manhã desta quinta-feira, dia 28, isso foi em agosto de 2014, veja bem, agosto de 2014. O volume de pessoas que vivem no país cresceu 0,86% em relação ao verificado em igual período no ano anterior. O crescimento da população brasileira ao longo do tempo permitiu que, finalmente, o número de habitantes fosse superior a 200 milhões. Com base nesse dado, as informações fornecidas pela notícia acima e em seus conhecimentos sobre a população do país, assinale a alternativa correta. Então, de cara, a gente já vê que a alternativa A é a correta. O crescimento da população brasileira atualmente é baixo em comparação com os períodos anteriores, porque, na verdade, antigamente as pessoas tinham mais filhos, né? Tinha família com 14, 12, 16 filhos, 18, né? Porque quanto mais filhos, melhor para ajuda na agricultura. Era o que dizia antigamente, né? Os mais antigos, certo? Então, na nona questão, o item A é o correto. Vamos para a questão 10. Sabemos que a população pode se distribuir de formas diferentes no território. E a partir dessa distribuição, podemos classificar um território como populoso ou povoado. Olha aí, gente. A minha dúvida aí, que eu vou explicar depois, é essa questão do populoso e povoado. Então, podemos dizer que povoado é aquele território que tem muita gente e muito espaço, tendo assim uma densidade demográfica baixa. E tem a B. Quando falamos que um território é populoso, estamos nos referindo à população absoluta desse espaço. Item C. Podemos dizer que o estado do Acre é mais povoado do que o estado do Rio de Janeiro. O item D. O povoado e populoso tem o mesmo significado? De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Quando a gente fala que um território é populoso, estamos dizendo que a quantidade total de habitantes em relação à população absoluta. Então veja aí que o item correto é o D. Vamos aqui algumas explicações. Vamos revisar assuntos que foram abordados nesse TD. Certamente está na prova, né? Então, ó, o país ficou lá em cima, mas vai dar certo. O país populoso é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes, ou seja, população absoluta. Por exemplo, o país mais populoso do mundo é a China, é claro, enquanto que é o segundo com a maior população é a Índia. Então nós estamos vendo aí que é a maior quantidade de habitantes, a população absoluta. Quando se trata de país povoado, que é bem diferente do populoso, ele quer dizer o quê? Aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, que equivale à população relativa. Certamente, um país povoado é o que apresenta uma elevada densidade demográfica, certo? Geralmente, um país, quando é pequeno, tem uma grande população, ele apresenta um país povoado, né? A Amazônia, por exemplo, a Amazônia é um estado, né, que a densidade demográfica dela é baixa, bem diferente da do Rio de Janeiro, de São Paulo e etc. Né? Então a gente pode dizer que um país povoado, citamos como, por exemplo, Mônaco e Singapura, né, que são bem pequenos, países bem pequenos. Sim, o setor da economia vai cair na prova, com certeza. Então, nós temos aqueles três: setor primário, secundário e terciário. Coloquei bem explicado para vocês tirar as dúvidas de vocês. Então, o setor primário é o setor que destacam as atividades econômicas que produzem matéria-prima, né?
Isto implica geralmente a transformação de recursos naturais em produtos primários, né? A árvore vai se transformar em guarda-roupa, em birô, em cadeiras e etc. Muitos produtos do setor primário são matérias-primas, elementos retirados da natureza, levados para outras indústrias, a fim de se transformarem em produtos industrializados. Nesse setor estão presentes a agricultura, a pecuária, o extrativismo. O extrativismo pode ser o vegetal, o animal e o mineral. A gente está vendo aí o cultivo de plantas, que é a agricultura, a pecuária ou criação de gado, né? O extrativismo animal, a pesca, pode ser também a caça, né? O extrativismo vegetal, né? A extração do látex da seringueira, e extrativismo mineral ou mineração. Vamos prosseguir. O setor secundário é aquele da indústria, né? Isso aí a gente vai ver aí no capítulo 4, né, que a gente está estudando, né, mas não vai cair na prova a questão da indústria, certo? Só a população brasileira, vou deixar bem claro. Então, o setor secundário é o setor da economia que transforma produtos naturais produzidos pelo setor primário em produtos de consumo ou em máquinas industriais. Veja bem, produtos a serem utilizados por outros estabelecimentos no setor secundário. É o setor da indústria, da construção civil e da geração de energia, água, gás, eletricidade e combustível. Esse setor secundário, falei anteriormente, é o da indústria. E aí nós temos a indústria automobilística, da construção civil e da geradora de energia. Vamos agora para o setor terciário. O setor terciário é o setor que envolve a comercialização de produtos em geral e a oferta de serviços à sociedade, como comércio, os bancos, as escolas, os hospitais, transporte, etc. Nós temos aí o comércio, né, o banco, uma propaganda aí do Banco do Brasil, a escola, isso aí está bem diferente da nossa, o transporte e os hospitais, né? E aí ainda tem o setor terciário quaternário, que aí, esse aí a gente, lá no futuro é que vamos estudar, que é o setor da economia que envolve educação, tecnologia, uma tecnologia até avançada, como a robótica, a cibernética, a informática e a pesquisa, certo? Vamos correr pra gente. Bem, gente, aqui uma explicaçãozinha básica sobre a pirâmide, né? E aí nós temos a pirâmide etária, né, de jovens ou crescente. Veja aí que bem abaixo, né, a base da pirâmide, bem larga, né? E aí ele diz que aí tem um predomínio das classes jovens, a elevada natalidade, né? E quando apresenta lá em cima o topo estreito, ele está representando o quê? A baixa porcentagem de idosos, reduzida esperança média de vida, certo? Isso aí é uma pirâmide típica dos países em desenvolvimento, né? Essa pirâmide aí é de Moçambique em 2001. Vamos ver a próxima. Pirâmide envelhecida ou decrescente. Veja aí que a base já diminuiu. A base estreita, ela está representando o quê? A proporção de jovens é baixa, né? E a baixa taxa de natalidade, certamente, né? E aí ele coloca o seguinte, o topo largo. O que está acontecendo com o topo largo? A proporção de idosos é alta e a elevada esperança média de vida, né? E aumenta aí até 84, 85 anos. Beleza pura. Então aqui é uma pirâmide típica dos países desenvolvidos, é da Itália, né? Vamos para frente. E aí tem uma pirâmide adulta, certo? E veja bem o seguinte, a característica dela é básica. A base ainda é larga, mas existe um aumento do grupo dos adultos e dos idosos, né? Dos idosos. A natalidade está a diminuir e a esperança de vida a aumentar. Quer dizer, ela é progressiva, né? É uma pirâmide progressiva.
Isso aí é uma pirâmide lá da Islândia, né? E etc. Gente, vamos para frente. E aí, tem aí a agenda. E não vou passar atividade para vocês, porque é a semana de avaliação, vocês têm que estudar, certo? Além de estudar, vocês têm que ver o seguinte, aí a prevenção contra o coronavírus, toda minha aula eu coloco para alertar vocês, para ficar em casa, né? Principalmente quem tiver com alguns sintomas de tosse, de febre, etc. Lavar sempre as mãos, usar o álcool em gel. Isso é um cuidado, né, prioritário de todos. Meus amigos, bons estudos, uma excelente avaliação, que Deus proteja a todos. Obrigado e até a próxima. Valeu, gente!